É. O bom é que esses entrevistados já estão acostumados comigo, né? Porque tem uns que tomam um susto. Vamos lá, essa notícia está lá no Primeira Página, no site do Primeira Página. Palacete Conde do Pinhal abrigará espaço cultural após restauração. A polêmica gerada pela falta de manutenção do Palacete Conde do Pinhal, inaugurado em 1893 pelo Antônio Carlos de Arruda Botelho, Conde do Pinhal, que abriga atualmente uma das unidades da Secretaria Municipal de Educação, resultou em uma visita na manhã de quarta-feira, dia 4, que contou com a presença de vereadores, né, do Marquinhos Amaral e do Roselei Françoso, que denunciaram a depreciação do prédio. E a professora Wanda Hoffmann, que é a atual secretária municipal de Educação, e o diretor da Defesa Civil de São Carlos, que é o Pedro Cabaleiro. Por conta disso tudo, é que nós estamos aqui hoje, nesta segundona espetáculo, agora sim, agora nós vamos. Nós estamos com a professora Wanda Hoffmann para conversar no Bom Dia Café. Bom dia! Bom dia, Estela. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você no seu programa aqui de manhãzinha, de vez em quando dá tempo, eu assisto. Sempre tem uma novidade. É isso, né, professora? Não é a nossa primeira vez de entrevista, né? Já aconteceram outras. Com certeza, muitas outras entrevistas. Não que isso venha, né, a dar sugestão da nossa idade, né? Há muito tempo que a gente está trabalhando. Só que eu vejo, e eu não tive a oportunidade de te falar desse seu cabelo tão contemporâneo. Quando eu vi, eu falei, o que deu na Estela, né? Puxa vida! Mas ficou bom, eu acho que sempre uma inovação é importante, Estela. É um prazer estar aqui com você, é um prazer novamente a gente estar conversando, esclarecendo algumas coisas, como você falou aí, eu estou à disposição. Muito bem. O cabelo, professora, é fácil de responder. Na falta de um cirurgião plástico, a gente pinta o cabelo e muda, né? Muda a nossa volta, muda o nosso humor, muda o humor das pessoas que encontram com a gente na rua, as crianças ficam tudo olhando quando a gente passa, é muito engraçado, eu estou me divertindo. Isso, muito bom. Vamos então falar do Palacete. Professora, não é a primeira vez que esse prédio fica nessas condições, né? E agora precisa arrumar. Então, os vereadores já... Pode falar. Este prédio, já desde 2015, 2017, as últimas vistorias que eu tomei ciência foi em 2019, que já estava com o telhado, com as paredes, com problema. E em 2020, teve uma interdição do andar de cima e das salas do lado leste embaixo. Isso em 2020. E depois, com as chuvas de 2020, a coisa piorou. Ou seja, é um telhado muito antigo, essa restauração é mais do que necessária. E lá no Palacete, em 2019, foi feita uma reforma meio paliativa para abrigar o Centro de Formação de Professores, que é muito importante esse espaço para os professores. Só que não é o local adequado, porque nós temos em torno de 1.400 professores e só na parte de cima pode ter, no máximo, até umas 60 pessoas, senão começa a dar problema no piso, muito antigo, aquela madeira. Ele não foi construído para isso, né? Ele foi construído para ser uma casa. Isto. Aí nós estamos, já desde o início, eu assumi, ele estava interditado, né? Aí, lá, o centro de formação tinha uma pessoa coordenadora e a terceirizada faxineira, porque as outras professoras que estavam lá ou eram readaptadas, ou estavam com comorbidade ou mais de 60 anos. E aí, num espaço interditado, só uma parte que poderia ocupar, ficar uma pessoa sozinha, né?
ou 2 pessoas sozinhas, o que nós fizemos? É um quarteirão dali, a sede da secretaria. Como nós estamos com a formação de professores tudo de forma remota, online, então nós achamos mais adequado trazer esta professora coordenadora para a Secretaria Municipal de Educação. É uma mesa, um computador, porque está tudo remoto. E aí fechamos o local, lá tem a chave, lá tem alarme, tudo, né? Ou seja, e a partir daí, o que foi feito? Foi feito uma conversa, né? Nós temos parceria com o ProMemória, que já tem um projeto aberto, já de alguns anos, identificamos o que fazer, né? Tem um projeto de reforma de lá, professor. De reforma, tudo. O que acontece? Então, nós tivemos que fazer algo emergencial, que é consertar o telhado. Então, você começa consertando o telhado, depois você vai internamente, e impermeabilizando as paredes. Então, esse processo de consertar os telhados, ele já iniciou, inclusive, o rapaz, a equipe que consertou o telhado lá da estação do ProMemória, nós estamos tentando ver se eles conseguem fazer esse reparo no telhado. Ali tem muitas árvores altas. Vou só pedir um minutinho para a senhora, que vou fazer uma interrupção. Só para o pessoal que está acompanhando a gente, ali não, tanto ali no Palacete Conde do Pinhal, quanto lá na Estação Cultura, que a professora Wanda acabou de falar, você não pode pôr qualquer pessoa para reformar esse telhado, porque isso é um prédio histórico. A gente já teve aqui entrevista, já conversou, acho que não foi aqui no Bom Dia Café, não foi uma matéria que eu fiz para a revista lá da Associação dos Engenheiros. Ela explicou que a parte externa do prédio histórico, ela não pode ser alterada de jeito nenhum. O telhado é uma dessas partes que não pode ter alteração. Então, você tem que chamar alguém que tenha conhecimento em restauração. Não é reformar o telhado aqui da minha casa, que eu chamo quem tem aí o menor preço, a pessoa vem, faz o serviço, vai embora e acabou. Não é assim. É diferente, né, professora? Bem colocado, justamente. Como lá tem muitas árvores altas, nós pedimos inicialmente aos serviços públicos que fosse com aquele caminhão que tem um braço para fazer a poda, porque ali, né, as folhas das árvores entopem as calhas, etc. Mas o braço e o equipamento lá dos serviços públicos da prefeitura não alcançam, então nós temos que arrumar uma outra empresa que tem essas condições, porque primeiro a gente faz a poda, limpa o telhado com uma pessoa, como você diz, mais especializada, então isso é emergencial, porque com essa variação de temperatura, provavelmente pode vir chuva pesada nesse final de ano, e a gente tem que proteger, então isso é emergencial. Agora, a médio prazo, a gente já está em andamento um diagnóstico de o que é necessário ser feito para restaurar. Tá. Após isso daí, é uma outra empresa que executa. E não são qualquer empresa, são empresas de restauro, né? Eu me formei em Ouro Preto, isso 79, 80, muito tempo atrás, e eu tenho muitos amigos nessa área de restauração, né? Também a nossa preocupação em manter o Palacete, porque ele é muito importante para a história de São Carlos. Talvez é o mais, ou um dos mais importantes espaços para a história de São Carlos, né? Então, nesse sentido, é que, como você mesmo disse, lá vai se tornar um espaço de conhecimento, um espaço de cultura. Ou seja, o espaço para a formação de professores, né, formação continuada de professores, nós já estamos identificando outro local, já está tudo encaminhado. Por enquanto, esse ano vai ser tudo ainda remoto, essa formação dos professores, já fizeram mais de 20, 30 formações, isso daí é constantemente, ao tempo todo, né? Agora, o que aconteceu foi o seguinte, a gente estava neste processo, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Mas nós tivemos aí, né,
alguns vereadores, né, foram até lá, tipo assim, fazer a denúncia, só que não nos vieram perguntar o que estava sendo feito. Viram um prédio fechado, né, e não nos perguntaram o que estava acontecendo. Aí pegaram fotos, só que eu achei estranho que são fotos de acontecimentos, porque lá não tem como entrar qualquer pessoa, assim, tem que ter, são 2 pessoas que detêm lá a chave, o código do alarme, etc. Aí foi um jogo aí de fotos e tudo mais. Só que eu acho o seguinte, é função do vereador identificar mesmo os problemas. Só que a única coisa que eu faço de ressalva é que devia ter conversado com a gente. Mas tudo bem, isso não aconteceu. Eu me dispus a ir lá, mostrar, conversar e tudo mais. Ô, professor, eu tô rindo, desculpa, eu ri com a senhora falando, mas a gente sabe que tem aí, né, política, né, professor? Faz parte do jogo, né? O que eu acho importante aí nessa situação toda é que, quem sabe assim, aparecem outras pessoas que possam ajudar, né, que possam participar, outros políticos que venham se dispor. Como a senhora falou, se não é o mais importante, a construção mais importante de São Carlos, está com certeza entre as 5 mais importantes da cidade. Isso. Essa dúvida. Essas ações. Essa questão que a senhora colocou de abrir como um centro cultural, porque as pessoas podiam, inclusive, receber informação quando eu entrei lá pela primeira vez, né? Eu adoro esse prédio antigo, adoro arquitetura, história. E aí fiquei sabendo que naquela época as casas mais importantes, né, as casas de gente rica, vamos colocar assim, eles faziam os quartos embaixo, que era mais prático, e aí eles faziam a área social em cima, né, que é exatamente o desenho do palacete, né? A parte social do palacete não está embaixo, então você entra no palacete, tem as salas são pequenas, que eram os quartos, né, eram salas de leitura, sala de convívio familiar, né? E em cima ficava o salão de festa, né? É muito legal isso, é muito bacana poder mostrar isso para as pessoas depois, mostrar as coisas bonitas que tem lá dentro. Mas eu interrompi, eu sou sempre interrompendo, a senhora já não, mas é isso, é bom para a gente estar esclarecendo. O que ocorre é o seguinte, essas questões emergenciais nós vamos fazer com recurso da educação, né? Ou seja, mas a parte de restauro ela é muito cara. Tanto que nós tivemos uma visita do deputado Herculano Passos, que ele era coordenador, ele foi coordenador da bancada de deputados federais do estado de São Paulo, e ele é de Itu, ele é ligado a essa parte de turismo. Então, aproveitei uma vinda dele aqui e solicitei apoio a recursos. Inclusive, ele foi lá, tiramos foto na parte que não estava interditada, porque estava interditado lá em cima, até brinquei com ele, porque nós vamos ter que buscar recursos ou de emenda parlamentar, recursos também, o BNDES, ele tem um fundo ligado à cultura, e você submete alguns editais e tudo mais. E o último que aconteceu foi nesse primeiro semestre, mas já está previsto um outro. Ou seja, nós vamos estar buscando com parcerias, porque essas restaurações são realmente muito caras. E demoradas, né? São detalhistas, se você tem afrescos nas paredes, não é qualquer tinta, você recupera. A madeira, ela tem alguns furinhos, esses furinhos são tampados de acordo com o tom, com a tonalidade, é minuciosamente feito. E o importante é que nós possamos conseguir esses recursos e ter um espaço de conhecimento na cidade. Isso que você contou, isso seria muito importante para a visitação das famílias, dos estudantes, de toda a comunidade, para ver esses detalhes, como que era a vida, né, em 1800, meados de 1900, como surgiu São Carlos. Então, é nesse sentido que nós estamos fazendo isso. E outra coisa, a minha preocupação com essa preservação é que lá na universidade, na UFSCar, nós tivemos há uns 10, 15 anos atrás, eu até participei,
junto com a professora Luzia, com a professora Marinês, nós participamos de um projeto FAPESP, quem coordenava era o professor Itonholo de Campinas, das fazendas históricas. Aí eu tive a oportunidade de ir nas fazendas históricas, eu tive orientados da biblioteconomia lá na Fazenda Conde do Pinhal. Eu e essas professoras, nós colocávamos lá 4, 5, 6 para ver o acervo, para ajudar lá no processo de atendimento das pessoas. Então, não é novidade estar envolvida com esse tipo de projeto. Agora, o que falta são recursos. Imagina, era para nós já estarmos aí avançando na reforma do telhado, mas nós somos públicos, né? Órgão público, então tem que identificar quem, demora, ou é chamamento público, demora, tem que fazer os orçamentos, mesmo sendo específico, isso no mínimo. Eu me lembro que eu assumi em janeiro, só que em janeiro a educação está de férias, né? Eram pouquíssimas pessoas, e muitos com comorbidade, mais de 60 anos. Efetivamente, a partir de fevereiro, nós começamos a atuar em vários projetos, inclusive neste. E em março eu já tinha todos os dados via promemória, tudo para entregar para o deputado. Isso foi uma reunião meados de março, eu já tinha feito ações em relação ao Palacete, já tinha solicitado, né, a coordenadora de formação para vir para a secretaria. Ou seja, o que acontece é que às vezes as pessoas são impacientes, ou mesmo os vereadores impacientes em que a coisa aconteça, mas isso tem há anos, isso vem acontecendo. Mas está tudo encaminhado, né? Eu vejo que eu recebi muitos telefonemas de outros interessados no Palacete, né? Mas eu acho que o Palacete, ele precisa continuar com o órgão público, precisa ter apoio do órgão público, para que ele possa ser conduzido da melhor forma possível. Então, eu tive, com essa divulgação toda, né, tem muitos interessados que querem fazer sessão do Palacete, né? Ainda mais falando em cultura, estão pensando em N coisas lá dentro. Mas bom porque aparecem várias ideias, né? E aí várias cabeças pensando sempre é mais interessante. Mas eu acho que o Palacete é um lugar de conhecimento de São Carlos. Eu acho que a gente tem que colocar, né, a história de São Carlos, o ambiente da época de São Carlos. Como você contou aí o caso de receber as pessoas no andar de cima, tem tantas histórias maravilhosas que nossos estudantes, nossos munícipes iriam gostar muito de ficar sabendo o que acontecia em São Carlos há 100 anos, 100 e poucos anos atrás. É bacana porque era uma vida muito diferente da nossa, né? Então é muito interessante. Professora, aproveitando a sua presença nesse nosso café de segundona, como é que está a situação da volta às aulas na rede municipal de educação? Que pé que está? Olha, é o seguinte, nós vamos, não tem escapatória, nós temos que retornar. É uma missão difícil, né? Será uma tarefa difícil, mas nós temos que começar. Para ter uma questão mais tranquila, com todos os protocolos, com proteção das pessoas, porque educação são pessoas, né? O prédio faz parte, mas são pessoas. Então, nós optamos para fazer gradual. Agora, dia 30 de agosto, vai começar as 10 escolas que a gente tem, que são as EMEBs. São aquelas escolas de ensino fundamental 1 e fundamental 2. Nós só temos 2 escolas que vai do fundamental 2. E também, o que acontece? Nós assumimos o ano passado, a secretaria, o currículo paulista. Então, nós temos os mesmos conteúdos do ensino fundamental 1 e 2 do Estado. Então, nós não podemos nos distanciar muito. Nós já estamos distanciando praticamente um mês. Mas, o que acontece? E também o EMEJA, que é a Escola de Jovens e Adultos e seus polos. Que vão iniciar dia 30. De que forma?
de forma gradual. Primeiro inicia os maiorzinhos, que é Fundamental 1 e 2, e EJA. A seguir, daí um mês depois, praticamente, dia 27 de setembro, aí a pré-escola, que é aqueles alunos 4, 5, 6 anos, né? Fase 1, fase 4, fase 5, fase 6. E depois, meados de outubro, na segunda quinzena, inicia-se as creches, que são bebês de 4 meses até quase 3 anos. Tá. Ou seja, por que ser gradual? Por conta da especificidade de protocolos na faixa etária. Essas 10 EMEJAs, nós estamos para terminar a parte, né, de infraestrutura, de organização. Paralelo, nós estamos levando também para as 35 escolas, né, de pré-escola. E depois, em outubro, em torno, mais ou menos, porque tem umas que são pré-escola e creche junto. Mas aí essa escola só começa pré-escola e depois, quando for creche, ela se integra às outras 25. São 25 que oferecem creche. Nesse sentido, é que nós estamos fazendo um planejamento desde alguns meses atrás em eixos. São 8 eixos. O primeiro eixo é um eixo de infraestrutura, que aí nós precisamos, claro, nós não vamos construir novo banheiro. As escolas, nós temos uns 50% relativamente boas e tudo. Uns 30% razoável. Agora, tem umas que são muito antigas, não eram escolas, foram adaptadas. Nós não vamos mudar a escola. Por quê? No serviço público, não tem como em 6 meses eu construir banheiro, eu fazer nova sala, isso tem que ter projeto, tem que ter uma série de elementos aí. Mas nós já estamos com um planejamento curto, médio e longo prazo. Então, nós vamos fazer tudo que o pessoal está pedindo em 2 anos, mas não em 6 meses, né? Aí, nesse sentido, nós estamos com esses eixos de planejamento. Infraestrutura. Outro eixo é o pedagógico. Como receber esses professores, esses estudantes, trabalhadores da educação, como vai ser o conteúdo, etc., o distanciamento, qual o horário da merenda, quem que entra, quem que sai. Alguns professores, outra coisa, só vão retornar no presencial professores com a segunda dose da vacina. Quem está controlando isso é a Secretaria de Gestão de Pessoas. Se o professor ainda não tomou a segunda vacina, quando for para iniciar, o que vai acontecer? Ele continua no remoto, porque nós estamos no sistema híbrido. Algumas turmas nem vão começar a ser presencial. Por quê? Nós só vamos começar o seguinte: cada escola, tem escola que pode receber 50% dos alunos, tem escola que 20%, tem escola que 35%. Depende do tamanho da sala, depende da infraestrutura da escola. Nós temos que começar muito tranquilamente, né? Voluntário, o pai que escolhe o responsável. Já temos aí vários levantamentos. Oi. Essa é uma questão, a senhora colocou 2 coisas aí que eu gostaria bastante de enfatizar, né? Primeiro é que os professores vão voltar presencialmente, os que tiverem com a segunda dose já aplicada. Isso. Eu acho que é importantíssimo, porque eu tenho, sei lá, dezenas de amigos que trabalham que são professores ou que são funcionários da rede municipal de educação, e essa era uma questão muito importante para eles. Eu tenho uma é um pré-requisito. Eu tenho uma sobrinha em São Paulo, que é do estado, e que teve que voltar a trabalhar sem a segunda dose, e ela é asmática, então para ela foi um desespero, né? Foi um desespero. Agora, o que acontece? É que tem muita boataria, mas que fique todo mundo tranquilo. Tá. Todos os professores, hoje, nós já estamos no 2º semestre. Certo? Está todo mundo atuando de forma remota. E aí nós vamos gradualmente retornando. Aí o professor vai trabalhar presencialmente segunda e terça. Por exemplo, isso é com o pedagógico.
Segunda ou terça ele trabalha, depois tem a parte remota, porque só parte dos alunos vão estar em sala, separado por 1 metro e meio, seguindo os protocolos todos. Então, eu disse, primeiro eixo é infraestrutura, pedagógico. Terceiro eixo. O terceiro eixo são aspectos emocionais. Esses aspectos emocionais é muito importante, o acolhimento. Então, cada um desses eixos tem um articulador lá da secretaria, que aí atua com diretor, tem supervisor, tem coordenador, tem professor e tudo mais. Outro aspecto importante, e que às vezes o sindicato fica envolvido e tudo, que eu acho que é a função deles mesmo, é a parte legal. Tipo, esse retorno está dentro das leis, está seguindo as normativas, então tem um pessoal que só está atuando com isso, né? E o outro aspecto é o processo de comunicação com os estudantes, com os pais, com as famílias, para diminuir essa ansiedade, esse risco, esclarecimentos. Tá. Um outro eixo é o eixo de treinamento. Imagine uma escola com vários atores, aquele que recebe, mede a temperatura, aquele que vai mostrar onde vai ter o álcool em gel, aquele que faz a fila para entrar na escola, aquele que vai organizar o refeitório, etc, etc. Então, tem que ter treinamento para os trabalhadores da educação, para os próprios professores. Isso daí é um outro eixo, né? Outro eixo também são, né, além desse treinamento, é a montagem dessas equipes. É diferente a montagem de uma equipe para ensino fundamental, onde as crianças já são grandes, eles já ensinam, e até aquele bebê. Como que vai ser a entrega, recebe, o pai entra lá, não entra. É uma série de detalhes para cada faixa etária, né? Outra questão também desses eixos, o último eixo, que seria o 8º eixo, é um eixo de contingência. Vai acontecer o seguinte, vai ficar uma equipe com um eixo do que pode acontecer. Imagine se acontece uma coisa que nós nem sabemos que pode ser. Como foi a pandemia, pegou todo mundo sem saber. Aí fica ligando para todo mundo. Não, aí liga para esse grupo. É um grupo que está apto, está em stand-by, está ali para resolver problemas que possam acontecer. Tipo, nós estamos seguindo o protocolo, se der alguma Covid, se acontece com a criança, ou coisa que nós nem sabemos, né? Claro que nós vamos tentar ao máximo fazer com que siga os protocolos. O pessoal fica falando, não temos EPI, como que nós vamos liberar o EPI um mês antes? Não pode. Nós compramos os EPIs, vai ter máscara, vai ter o face shield, vai ter o álcool em gel, aquele lá que você aperta com o pé, a lixeira tem que ser aquela que aperta o pé. Nos pequenininhos tem que ter a touca descartável, aquele outro que encapa o sapato, tem que ter o avental, luva. Só para você ter uma ideia, eu nunca comprei tanta luva na minha vida. Um professor toma conta até de 6 bebês. Né? Aí o que acontece? Se ele vai trocar a fralda de um bebê, é uma luva. A hora que ele vai trocar do outro bebê, é outra luva. E o bebê troca 3 vezes no período, porque entrega ele limpinho para o pai e para a mãe. Imagina, nós temos quase 3.800 bebês. Bebês que eu falo é de 4 meses a quase 3 anos. Praticamente quase 4.000. Imagine, 4.000, 3 trocas por dia. Olha, por isso, ainda bem que nós vamos começar meados de outubro. Então, nós vamos atuar aí outubro, novembro e vamos até 23 de dezembro. Por questões mais complexas que requer a creche. É diferente de alunos do 1º ano até o 9º ano, em que não tem essa história de luva e tudo mais. São outros protocolos. Então, são muitos detalhes, envolve muita gente, as pessoas ficam ansiosas, mas o que eu tenho a deixar de mensagem? Nós estamos fazendo de tal forma que fique tranquilo, os professores que começam a se desesperar, não se desespere, tome a 2ª dose, espere lá os dias necessários, aí volta com a sua turma.
e aí o diretor vai organizar esse processo. Muito bem. Professora Wanda, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje como entrevistada aqui no Bom Dia Café. Adoro quando a senhora manda bom dia, que está assistindo o Bom Dia Café também, viu? Eu espero que as coisas vão se encaminhando com tranquilidade, né? Em paz. Tem uma pessoa ligando, eu agora não posso atender, né? Que as pessoas estejam... que as coisas voltem com tranquilidade, nesse processo escalonado, que eu também acho que é o mais indicado, né? As universidades estão fazendo a mesma coisa, estão aguardando para todo mundo ter tomado a segunda dose e poder voltar. As pessoas acham que é fácil, né? Pôr todo mundo numa sala de aula, não é fácil, a senhora acabou de explicar, cada faixa etária com um período diferente, cada professor com sua peculiaridade, precisa tomar conta de tudo isso. Quando a senhora tiver mais novidades, pode voltar que nós estamos aqui. Tá bom. Eu gosto muito de bater um papo, de conversarmos, Estela, e é importante você ajudar a gente a divulgar e, de certa forma, acalmar os corações desses pais, desses responsáveis, né, desses nossos estudantes, desses pequeninos. Isso. O que a gente está tentando fazer é da melhor forma possível, e principalmente a escola é formada por pessoas. E nós temos que, ao máximo, fazer o possível para proteger essas pessoas. Só que nós chegamos num ponto que temos que começar esse desafio, né? Tem que começar, como diz um amigo meu, né, lá da engenharia, tem que começar a rodar essa engrenagem. E com muita tranquilidade, sem desespero, os pais estão sendo consultados, mesmo que tem algumas regiões que já tem mais de 80% dos pais que querem voltar. Aí nós vamos ter que ter critérios para ver quem serão os primeiros, né? Critérios primeiros sociais, depois outros tipos de critérios, porque não vai ser fácil. Gostaríamos de colocar mais de 80% dentro de uma sala de aula, mas nesse momento não podemos. Tá joia. Professora, muito obrigada novamente, uma boa semana, um bom trabalho, até a próxima, com certeza. Até a próxima, um abraço aí a todos. Tchau, tchau.